Boa tarde. Meu nome é André e o Felipe está aqui no cantinho inferior. E hoje a gente escolheu falar sobre corrosão por hidrogênio na indústria de óleo e gás. É um tema que está bem em alta aí, já não é de hoje, pelos custos que ele tem impacto que ele tem na indústria de petróleo e gás. Falando da corrosão do hidrogênio, se você pegar 5 autores diferentes, a maioria deles não vai concordar em todas as terminologias, todos os tipos de corrosão por hidrogênio que a gente tem. Cada um dá um nome de um diferente, mas de um modo geral eu vou pegar este primeiro tipo de corrosão, que é a fragilização por hidrogênio, e dependendo do contexto a gente vai chamar ele de outro tipo de corrosão, que é o empolamento por hidrogênio, craqueamento induzido por hidrogênio e, caso tenha ácido sulfídrico, craqueamento por sulfetos e estresse. Tá? Mas assim, o mecanismo básico em geral é o mesmo. Tá? Como é que ele acontece? Bom, se a gente tiver, por exemplo, a nossa tubulação aqui e o nosso eletrólito, o nosso fluido estiver aqui, por exemplo, um ambiente ácido, você tem um H+. Ele pode ser reduzido com os elétrons provenientes da tubulação, então você já vai ter uma corrosão clássica ali, eletroquímica, mas ele vai ser reduzido a hidrogênio atômico, mas geralmente ele se recombina, ele sofre uma reação de recombinação com outros hidrogênios atômicos para formar o hidrogênio molecular, que geralmente está em forma de gás. O problema é que, dependendo do contexto, você pode facilitar a produção de apenas hidrogênio atômico, ou seja, envenenar essa reação de hidrogênio molecular. E o hidrogênio, por ser o menor elemento da tabela periódica, ele consegue passar muito facilmente, se difundir muito facilmente na rede da liga ou do metal da tubulação. Então, esse é o mecanismo básico, é a difusão do hidrogênio atômico. E esse hidrogênio atômico, quando encontra espaços macios, zonas macias, ou espaços, ou armadilhas, ele se acumula lá dentro, e lá dentro ele pode se recombinar para formar hidrogênio molecular. E com isso você pode aumentar muito a pressão interna, e isso pode trazer inúmeros problemas, dependendo de como acontece. Quais são as fontes de hidrogênio atômico? Bom, a gente tem, por exemplo, no processamento primário de petróleo, que é assim que a gente traz ele por exemplo, offshore, lá do fundo do mar, que ele chega na Terra, ele passa por uma dessalgação não, sinto, por uma desidratação. A gente precisa retirar a fase gás, a fase óleo e a fase de água. E a usinagem eletroquímica é basicamente esse aqui, é um grande eletrodo de múltiplo efeito, e naturalmente você pode acabar produzindo hidrogênio atômico, o que pode prejudicar aí as suas tubulações ou até mesmo a própria usinagem, o que acontece bastante, inclusive. Outra coisa que acontece é justamente na etapa anterior, que é o transporte pelo fundo do mar do petróleo. Essa temperatura baixa facilita muito a fragilização pelo hidrogênio. E também o contrário pode acontecer. Caso você tenha altas temperaturas e pressões, caso seja, por exemplo, numa refinaria, ou caso você queira transportar o gás hidrogênio, você tem esse tipo de craqueamento induzido por hidrogênio, que é essa sigla aqui. Ou ainda, se você tiver um ambiente ácido, que é o que também acontece muito em refinarias, você pode ter esse outro tipo aqui de corrosão. Tá? E o interessante que eu e o Felipe descobrimos na nossa pesquisa foi que um método de proteção que faz o oposto do que deveria ser feito contra a corrosão é justamente a proteção catódica. A proteção catódica é uma grande fonte de hidrogênio atômico, caso o seu meio tenha hidrogênios, né? Por exemplo, um meio aquoso, por exemplo. Então, ele é o contrário do que a gente deseja. Aqui a gente tem um caso específico da fragilização por hidrogênio, muito comum, que é quando você tem ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico é comum de ser encontrado no petróleo desde a produção até o momento que a gente precisa, de toda forma, eliminar ele numa refinaria. E esse H2S, não se sabe como, muito bem, mas ele envenena essa reação de recombinação. Então, o hidrogênio atômico não se recombina para formar hidrogênio molecular. Então, ele consegue se difundir com tranquilidade na tubulação. Nesse caso específico, os autores geralmente têm um consenso de chamar essa fragilização de hidrogênio por
SSC, que é o craqueamento com estresse por sulfetos, né? Por que por estresse? Porque você precisa ter, geralmente, tensões, estresses na tubulação, mecânicas mesmo, internas ou externas. Então, se você tiver uma pressão muito grande, ou se você tiver um agitamento da tubulação, ou se for em outra peça de metal também pode ter. Porque se o seu metal for duro, tiver um grau, né, medido de dureza muito grande, você cria tensão muito facilmente. Então, isso é uma condição também para ter essa corrosão SSC, que tem um H2S. Olá, eu sou o Felipe, eu vou falar para você um pouco dos inibidores de corrosão. Esses inibidores, eles são misturas de substâncias ou até mesmo metodologias que, quando aplicados ao nosso meio corrosivo, eles vão amenizar ou eliminar, no melhor dos casos, o desenvolvimento da nossa corrosão. Em geral, são substâncias essas que serão adicionadas em pequenas quantidades. Por quê? Porque não vale a pena você adicionar muita substância, porque geralmente os nossos inibidores eles são caros. Então, não vai valer a pena para a indústria gastar um alto valor com inibidores se for depois prejudicar a venda, né? A eficiência do nosso inibidor, ele varia muito com a concentração. Então, é necessário geralmente você fazer um estudo para ver a eficiência com relação à concentração. Assim, a gente também não pode colocar muito inibidor, a gente tem que tomar muito cuidado com qual inibidor a gente está colocando, para qual situação, porque esses inibidores eles podem ser agressivos ao nosso meio ambiente. Se a gente vai ter um autodescarte ou um descarte que não vai ser tratado, ou coisas assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado com qual inibidor a gente vai colocar. Além disso, existem inibidores que não têm um tratamento muito fácil. Então, dependendo, não vale a pena para a indústria utilizar um determinado inibidor. Porque se eu vou ter que gastar depois um alto custo com tratamento, às vezes não vale a pena. Com relação aos inibidores, a finalidade que a indústria aplica a eles é qual? Aumentar a vida útil dos equipamentos, reduzir, e no melhor dos casos, eliminar as pausas não programadas para o equipamento, porque assim, quanto mais pausas por causa de manutenção e etc., que a indústria tem que fazer, é menos dinheiro no bolso da indústria. Além disso, também queremos prevenir os acidentes resultantes de fraturas, que em geral são resultantes da fragilização, no nosso caso, a fragilização por hidrogênio, que é ocorrida pela corrosão, e reduzir e eliminar agentes contaminantes provenientes da corrosão. Porque, assim, a corrosão é uma reação basicamente química. E toda reação química tem os subprodutos, os produtos. E, então, vai ser gerado alguns contaminantes na solução. E esses contaminantes podem ser agressivos ao meio ambiente ou não, podem ser difíceis de tratamento. Então, assim, a gente não quer mais contaminante do que geralmente já tem dentro do nosso petróleo, etc. Pode passar, André. Em geral, os inibidores apresentam uma divisão, que é essa que eu coloquei no slide, que são os inibidores inorgânicos, que são divididos em catódicos e anódicos, e inibidores orgânicos, que são os inibidores de adsorção, basicamente. Os inibidores catódicos, o que eles fazem? Eles polarizam as regiões catódicas do metal a fim de reduzir o fluxo eletrônico nessas regiões, deslocando o potencial para valores negativos. Assim, se eu desloco o potencial para valores negativos, ou essa minha reação catódica ela vai não ocorrer, ou ao menos eu vou desfavorecê-la. Então, eu vou dar uma reduzida boa nessa produção, né? Nessa corrosão. Os anódicos, eles retardam ou impedem reações anódicas. Porque o que acontece? Ocorre o início dessa reação, gera os produtos, e esse meu inibidor vai reagir com esses produtos, gerando um filme contínuo aderente à superfície do metal, que esse filme vai ser insolúvel e ele vai apresentar alta resistividade elétrica sobre o metal. Ou seja, você vai ter o início de uma corrosão, mas ele não vai prosseguir com a corrosão. Pode passar, André? E temos, por fim, no setor dos orgânicos, os inibidores por adsorção, que foi o que a gente vai focar e que foi o que a gente escolheu mesmo. Que se tratam de substâncias capazes de formar películas inibitórias nas regiões anódicas e catódicas. E eles funcionam como? Eles são basicamente, então, uma película protetora sobre o metal. O problema, assim, de aplicação desses inibidores é o quê? Eles vão aparecer problemáticos
vão apresentar problemáticas quando a gente vai relacionar eles com a natureza do meio, o qual metal eu estou aplicando, pH, velocidade do fluido e temperatura. Assim, por exemplo, vamos supor que o meu inibidor ele reage com ferro. Então, eu não posso utilizar esse inibidor para uma tubulação que apresenta ferro. Se ele tem uma baixa resistência, ele degrada fácil em temperatura alta ou pH alto, eu tenho que tomar cuidado com qual fluido está passando ali. Se eu tenho um inibidor que ele não aguenta pH baixo, ácido, não vale a pena. Se eu estou passando um fluido muito quente e esse meu inibidor ele degrada em temperaturas de, sei lá, 100 graus Celsius, o meu fluido é de 500 graus Celsius, não vale a pena. Outra coisa, esse inibidor ele tem que ser solúvel no fluido, porque ele vai ser injetado junto com o meu fluido, né? E ele tem que ser capaz de absorver nessa parede do metal. Os principais inibidores que você encontra em livros, por exemplo, o Gentil, são polímeros, azóis, sulfactantes, aminas, derivados de ureia, assim como a ureia e a tioureia, heterocíclicos e nitrogenados. Eu coloquei três exemplozinhos ali de moléculas que estão contidas, estão lá no Gentil e fácil de encontrar, que foram citadas. Pode passar, André? O mecanismo de inibição, ele é basicamente realmente uma película que vai impedir a reação de prosseguir. Então, a gente tem o nosso padrão, que é sem a nossa inibição, que vai passar o fluido, depois de algum tempo vai começar a aparecer danos na nossa superfície, pode ser bolhas, como o André falou anteriormente, ou vai ficar com fraturas, né? E embaixo nós temos a superfície protegida pelo nosso inibidor, que mesmo após algum tempo o nosso fluido está passando e teoricamente deveria ocorrer a corrosão, não vai ocorrer, ou minimamente a corrosão que vai ter ali é muito baixa, e isso é muito bom. Baixa corrosão quer dizer que vai ser baixo o custo para a nossa indústria. Pode passar, André? Nós escolhemos como produto, né, solução para esse problema de corrosão de H2S, os inibidores tipo VPCI com a adição de agente redutor de arrasto. Por que eu pontuei a adição de agente redutor de arrasto? Porque, como eu tinha dito inicialmente, um dos problemas do nosso inibidor por adsorção é que, dependendo da velocidade do fluido que está passando, pode arrancar fora, pode prejudicar a inibição por estar arrancando o inibidor da superfície do metal. Então, é interessante você ter, dentro da composição desse meu inibidor, algo que vai ajudar nesse quesito. Nesse caso que a gente pesquisou e a gente encontrou, que está lá na nossa bibliografia, apresentou, né, que a inibição foi muito boa ali na imagem ali à direita, o grade 3. O padrão ali, você pode ver uma alta taxa de corrosão e quando a gente coloca o nosso inibidor, a gente apresenta uma alta taxa de inibição. Existem os outros ali, as outras comparações com outros produtos, mas que não foram tão efetivos, e o grade 0 é sem nenhuma proteção, então cada vez só piora, né, a corrosão. Então, o nosso produto proposto através dos testes em laboratório se apresentou muito eficaz. Pode, André. E só para concluir, fazer uma apologia aqui à pesquisa brasileira, a gente tem uma tecnologia recente, datada ali de 2017, desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisas em Corrosão da UFRGS, que é basicamente um spray térmico, né, de revestimento feito com pós de metais, que derrete e, portanto, adere ao produto onde está sendo aplicado, a superfície onde está sendo aplicado, que o próprio site indica, resolve o problema da indústria de óleo e gás. Então, ele é uma tecnologia recente, uma patente foi desenvolvida mesmo da UFRGS para o nosso problema de corrosão de hidrogênio, da fragilização de hidrogênio, né, no caso.
E aqui, por fim, a nossa biografia consultada. A gente tem o Gentil, mas a gente também tem outras fontes. E caso se interesse, a professora se interesse, né, por essa pesquisa do FGS, está aqui o link para esse site. É isso e tchau, tchau.